Apocalipse capítulo 22. Hoje nós vamos ver, esse capítulo é a conclusão, especialmente do versículo 6. Só lembrando o seguinte, gente, a Bíblia não foi escrita assim, em capítulos e versículos. Capítulo é um número grande, né? E versículos é um número pequenininho. Os capítulos, a divisão em capítulos e em versículos é da Idade Média para cá, é para ajudar. E isso foi feito também com os escritos antigos, as obras antigas, elas foram divididas em capítulos e em versículos também, certo? É uma forma de facilitar. É por isso que você vai ver o capítulo 22 sem um distanciamento, né? Então não tem esse distanciamento. O distanciamento só a partir do versículo 6, porque do versículo 6, no capítulo 22, pelo menos aqui na edição revista e atualizada, segunda edição, é que nós temos a conclusão do livro. E a conclusão do livro, gente, ensina-nos como que nós devemos aguardar, então, a volta de Jesus, certo? Nós já vimos aqui, do capítulo 1 até aqui no capítulo 22, todas essas figuras, todas as simbologias que mostram para nós os tempos do fim, que, repito, e vamos enfatizar, já foram inaugurados lá no Pentecostes. Atos capítulo 2, inaugura os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias, então, há 2000 anos. Em Romanos 13, então, Paulo já falava lá na década mais ou menos de 50 para 60, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele já dizia que vai alta a noite, e nós já estamos mais próximos da volta de Jesus do que no início. Ele estava falando de 30 anos anteriores. Então, nós estamos vivendo esse período. Só lembrando também, gente, que é o seguinte, a grande mensagem do Apocalipse não é definir para nós uma data exata, não é. A mensagem central de Apocalipse é o título do comentário de William Hendrickson, que é Mais que Vencedores. A mensagem do Apocalipse para a igreja é dizer que, para todo aquele que tenha Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus-Homem, o Homem-Deus, o Senhor do Universo, o Salvador de todo esse universo, porque a salvação, Deus amou o mundo, não só as pessoas, mas amou também todo o universo, toda a criação, é para mostrar para nós que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aconteça o que acontecer, nós estamos eternamente seguros nas mãos de Jesus. Portanto, toda essa falácia de marcar a volta de Jesus, data, inclusive parece que alguém daqui do Espírito Santo, na semana passada, né, tinha marcado, ouviram falar isso? A volta de Jesus, parece que era para terça-feira, 29 de julho, né? E o engraçado é que dá vontade, ninguém vai lá, né, tirar satisfação. Nós, os pastores mesmo, somos, desculpa, é uma cambada de frouxo, né? A gente podia chegar, rapaz, para de conversar fiado aí, bicho, isso não é errado, você não tem vergonha, né, de marcar isso. O fato é que nós temos que estar vigilantes, porque Jesus Cristo já está voltando há 2000 anos, e não sei quanto tempo isso vai demorar ou não, mas eu sei, como nós vimos aqui no Apocalipse, nós já temos sinais suficientes para a volta de Jesus. É só mesmo uma questão de soberania de Deus para Jesus ainda não ter voltado. Mas então, o que isso tem a ver comigo e com você? Como que nós temos que viver nesse período em que Jesus ainda não voltou? Né? Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, quero ser assim, como a mensagem tem se propagado mundo afora, vou ser criticado pelos pré-milenistas, os dispensacionalistas, os históricos também, com muito respeito, não estou nem aí, porque eles não são donos da verdade, né? Mas eu creio piamente, meus irmãos, que com base nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que quase que dá o tom de todo o livro, nós já vivemos a grande tribulação. E por quê? Deixa eu só explicar o porquê. Porque todas as 7 igrejas, as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, vocês se lembram, quem está nos acompanhando desde o início, falar nisso, parabéns para nós, né, gente? Nós somos bichos, né? Começamos lá em janeiro, estamos aqui em agosto, firmes e fortes aí em Apocalipse, né? Um bolo para nós depois, né? Uma bala para nós depois, se Deus quiser, um doce para nós, um café para nós depois ali. Mas as cartas às igrejas, o que elas simbolizam? Vocês se lembram disso? Que elas simbolizam a igreja de Jesus em todo o mundo, de todas as eras.
E nós vimos ali que tem igreja de todo tipo. Tinha igreja que precisava reavivar o primeiro amor, precisava arrepender. Tinha igreja que estava sofrendo perseguição porque era fiel. Tinha igreja que estava recebendo enganos, né? Ensinos falsos, ensinos heréticos. Tinha uma igreja que Jesus até estava do lado de fora dela, né? Que é a famosa igreja de Laodiceia, na verdade, simbolizando a igreja de todo o tempo. Ou seja, a igreja, as cartas às 7 igrejas demonstram que a igreja no mundo está vivendo. A igreja no Oriente Médio, a igreja na China, principalmente, tem sido duramente perseguida fisicamente. Em contrapartida, o esfriamento da igreja de Jesus na Europa e nos países, né, do norte do norte do globo, enfrentam um esfriamento da fé, um esvaziamento da fé, certo? Nós já estamos vivendo esse tempo também. E no Brasil, na América Latina, nós temos uma igreja cristã, que é muito afeita, que é apegada a mentiras, a inverdades, a heresias, a ensinos falsos. Nós vamos até ver que nos versículos 18 e 19, essa é uma advertência séria para quem pega a Bíblia e começa a falar um monte de besteira. Não que nós sejamos os donos da verdade, obviamente, mas essa igreja, pelo menos, tem lutado, tem chorado, tem sofrido diante de Deus para, pelo menos, ensinar a Bíblia corretamente. Estamos batalhando diante de Deus para viver corretamente as verdades da Escritura Sagrada. Amém, gente? Beleza? Vamos lá? Apocalipse 22, a partir do versículo 6, que diz assim: Disse-me ainda o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa expressão acontece novamente. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, sou servo junto com você, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo, que coisa linda, continue a santificar-se. Esse sou eu e é você e sou eu. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o prêmio, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Isso aqui alguém fala: puxa vida, então lá no céu não vai ter cachorro, não é verdade? Caramba, como é que fora ficam os cães, né? Sendo que, sinceramente, dos animais, um dos bichos mais legais que tem para a gente ter é o cachorro. É muito melhor do que gato. Cachorro é fiel, o cachorro leva um tiro por sua causa. Se o ladrão está na sua casa, o gato esconde. O cachorro não, o cachorro enfrenta, né? Poxa, como é que no céu não vai ter cachorro, né? Mas nós vamos entender isso aqui, tá bom? Depois. Fora ficam os cães, os feiticeiros, graças a Deus, eles têm que ficar mesmo, né? Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, a igreja, o Espírito Santo e a igreja diz, pelo Espírito, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. Deixa eu só fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu acho que tem alguma tradução aí que fala Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Tem alguém que está com essa tradução aí? Se tem, os tradutores fizeram bem de tirar essa palavra, né? Maranata. É brincadeira, né, gente? Isso é sacanagem nossa. É brincadeira, não. É uma palavra muito bíblica para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Pois bem, sabendo que Jesus volta, e sabendo que nós já vivemos todos os sinais da volta de Jesus, para a volta de Jesus, mas Ele ainda não voltou, eu e você estamos aqui, como que nós temos que viver? E essa expectativa da volta de Jesus, o que isso deve produzir em nós? É interessante notar que quando nós olhamos para a história, as pessoas que eram apaixonadas pela volta de Jesus, as pessoas que queriam, como diz na segunda carta de Pedro, apressarem a volta de Jesus, as pessoas que eram apaixonadas pelo céu, entendendo que o céu não é uma caretice, não é uma criação medieval, não é uma coisa de um Anselmo de Cantuária que foi citado aqui domingo de manhã de forma tão bonita e tão bela, muito menos de Dante Alighieri, ou Alighieri, não sei como é que pronuncia, não sou italiano, não sou obrigado a pronunciar correto também, né? Eu sou brasileiro, exclusivamente, eu sou de João Monlevade, criado em Coronel Fabriciano, e eu falo mineirês mesmo, e mineiro fala matuto, meu Deus do céu. De vez em quando eu fico querendo ouvir as mensagens no YouTube, eu fico com vergonha de me ouvir, meu Deus, eu falo desse jeito, ó. Meu Jesus Cristo, vai ser matuto assim lá longe, né? Mas eu estou tentando melhorar, falar você, enfim. O céu não é uma criação da reforma protestante, não é. O céu não é uma criatura de um livro que nós chamamos de Bíblia, e como dizem os céticos, os agnósticos, os críticos, os ateus, que papel aceita tudo. O céu é uma grande realidade, e as pessoas que, por incrível que pareça, a prova da realidade do céu foi a vida das pessoas que acreditavam no céu. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história, os apóstolos subverteram o mundo, o Império Romano, com o Evangelho. O amor e a vivência dos cristãos era algo que causava inveja nas pessoas. Eles se amavam. Homens que produziram bem. Os reformadores do século XVI, que foram grandes reformadores sociais também, só relembrando, não me canso de lembrar isso, pois Martinho Lutero, o monge, o reformador, ele é pai do ensino público e mais, para menino e para menina. Se não fosse Lutero, com muita probabilidade, o mundo ocidental ainda estaria muito mais atrasado. João Calvino foi um daqueles que incentivou, que não proibiu o banco, que não condenou o banco como algo diabólico, se bem que hoje em dia, se não é o diabo, é o representante dele quase, né? É um amigo dele, é a antessala do inferno, né? Cair na mão de um banco. E, brincadeira, o pessoal que trabalha no banco aí, os banqueiros, Deus abençoe, Deus os tenha, na verdade. Mas João Calvino era a favor. Em que sentido? Dos banqueiros emprestarem dinheiro aos camponeses para que houvessem melhoras, mas a juros honestos, a juros corretos. O sistema de esgoto de Genebra foi projetado por João Calvino e não dá um problema. 500 anos já se passaram, quase, e não dá nenhum problema. Quando teve a peste, lá nas regiões, no século XVI, Calvino ficou em Genebra, ele visitava, ele cuidava das pessoas também. Por quê? Porque ele acreditava no céu. As pessoas que acreditam no céu são pessoas que fazem diferença na terra. Os reformadores, os protestantes ingleses também, que conseguiram não só abolir o tráfico de escravos já lá no século XVIII, não só conseguiram isso, mas salvaram a Inglaterra de um colapso social, porque no século XVIII, de cada 5 casas em Londres, 3 eram boteco, 3 eram tavernas. As pessoas, a fome no século XVIII na Inglaterra era tamanha que muitos esperavam seus animais morrerem para comer, inclusive, cachorro. Mas foi a pregação do Evangelho, a justificação pela fé, através de George Whitefield, de homens como George Whitefield e de John Wesley,
e depois de Charles Simeon, de John Newton, que transformou a Inglaterra e a lançou do século XVIII para o século XIX como uma das maiores potências de sua época. As pessoas que mais fizeram para essa terra, como diz o C.S. Lewis, foram precisamente pessoas que estavam ocupadas com o paraíso. Quando cristãos deixam de pensar no outro mundo, no paraíso e na glória celestial, eles se tornam incompetentes nesse mundo. Portanto, a maneira correta de esperarmos a volta de Jesus é o que nós vamos ver aqui agora, nesse capítulo conclusivo, em quatro pontos, nesse capítulo aqui de Apocalipse. Como nós devemos viver, aguardando então a volta de Jesus? Isso é importante para mim, isso é importante para você. Em primeiro lugar, então, nos versículos 6 e 7, nós vemos que nós devemos aguardar a volta de Jesus vivendo em fé. Nós precisamos de fé. Observe que no versículo 6 aparecem novamente essas palavras aí, ó. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, tudo que está no livro de Apocalipse é verdade, está acontecendo e vai acontecer. Tudo isso é verdade. Não tem como fugir disso. E isso, então, exige fé da nossa parte. É sabermos que, de fato, vai ser assim. E quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos a definição clássica de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 3, o autor desconhecido de Hebreus ainda diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Ora, gente, se o universo foi criado, o fim e a nova criação, os céus, será uma irrealidade? Acreditamos mesmo que nós viemos do nada e iremos para o nada? Será que toda a perfeição da natureza e toda a perfeição do ser humano, mesmo com toda a nossa corrupção, será que isso vai se tornar em nada? A fé diz que não. A fé abraça o invisível, crê naquilo que nós não conseguimos ver. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Agora observe uma coisa interessantíssima também, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, sobre essa questão da fé, é que a fé precede o entendimento. Diz lá o seguinte: pela fé entendemos. Na verdade, hoje nós vivemos um tempo em que nós queremos entender para ter fé. E tantas são as coisas que nós não entendemos. Quer ver um exemplo bobo? Você chega no médico lá, ele não sabe o que você tem, ele vai falar: você está com a virose. Concorda comigo? Quem é mãe de criança aí sabe disso, né? Você está com virose, não é isso? E às vezes, meu menino, Pedro Davi, brincando um dia, ele caiu, meus irmãos, ele trincou essa perna, o fêmur. Levamos na médica de plantão no hospital. Sabe qual foi a perna que a médica engessou? A esquerda. Pensem num negócio desse. Que maravilha. A gente não sabe de nada, quase nada, e nós queremos entender para ter fé. A bem da verdade, o problema da ciência não é científico, e o pessoal do design inteligente está aí para provar para nós. Não são cristãos, não são religiosos, mas estudando DNA, estudando aquele monte de coisa lá, eles dizem o seguinte: não é possível, é muito perfeito para ser obra do acaso, não tem jeito. Eles têm uma conta lá, eu sei que é elevado à 16ª potência, ou seja, é um troço que não tem possibilidade de um corpo perfeito, de um ser perfeito, de um organismo perfeito surgir do acaso. O que eles dizem é: não sabemos quem criou, não vamos falar quem criou, porque nós não somos religiosos, mas alguém criou. A fé, ela é essencialmente que precede o entendimento. E num caso assim como o de Apocalipse, é isso que nós temos que entender, que tudo que está aqui exige fé da nossa parte, acreditar nisso, que é assim, que de fato está acontecendo e vai acontecer a volta de Jesus. E é interessante, quando a gente olha aí um pouquinho mais para frente, no versículo 7, que diz assim: eis que venho sem demora. Esse aqui é o problema, para a gente crer. Mas se não tiver problema, como é que a gente vai crer? Na verdade, se não tiver problema, não tem graça, na verdade. Como é que você joga com o Atlético Mineiro e ganha de 10-0? Não tem graça, né? Se bem que tem, com o Galo tem.
Vale gol impedido, vale gol de mão, né? Amém? O Cruzeiro está ruim, né? A gente está malzão, cruzeirense é calcado. Mas, enfim, já fazem 2000 anos que estão falando que Jesus está voltando, vai voltar e não volta. Nos dias de Pedro já era assim. Na década de 60, no início da década de 60, quando ele escreveu a sua segunda carta, lá no capítulo 3, eles falam, onde está a promessa? Os críticos, cadê esse Jesus que não volta? Não volta de jeito nenhum. E aí a resposta vem lá na segunda carta de Pedro mesmo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, é que Jesus ainda não voltou por duas razões básicas. A primeira delas é que a forma de Deus contar o tempo cronológico é diferente do nosso. Lembra lá que Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Lembram-se disso? E a segunda razão porque Jesus ainda não voltou, fala lá em 2 Pedro 3, de 8 a 10, é que Deus está dando tempo para mim e para você nos arrependermos. É exatamente isso. É o tempo que Deus está dando para cada um de nós. Então isso exige fé. O fato dessa demora aparente de Deus para nós não é para perdermos a fé, não é para deixarmos de acreditar na verdade da Bíblia e do Apocalipse, mas é para que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor. Segundo lugar, como nós vamos viver esperando, aguardando a volta de Jesus? Vamos viver também em adoração. Do versículo 8 ao versículo 10, João testifica que ele ouve, ele conversava com um anjo, e ele, na conversa com esse anjo, que apresentava ainda algumas verdades, que havia apresentado as visões para João, João então vai se prostrar para adorar esse anjo diz, não faça isso, eu não sou digno de adoração, tudo por mais lindo que seja, toda a criação, por mais bonito que seja, mais resplandecente que seja, até mesmo nós mesmos, nós não somos dignos de adoração de jeito nenhum, e adorar qualquer outra criatura é idolatria, fere os 2 primeiros mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao versículo 6. Mas por que Deus proíbe adorar outros deuses? Ou outras criaturas, porque não existem outros deuses, né? Logicamente falando, só existe um Deus, o Deus da Bíblia. Será que Deus é um narcisista? É um egoísta, como dizia o Nietzsche? A bem da verdade não é isso. Por causa da queda, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 20, nos lembra que por trás de qualquer Deus estão os demônios. De maneira que o C.S. Lewis fez uma afirmação fantástica no livro Os Quatro Amores, quando ele fala de Eros, principalmente, ele fala o seguinte, que até o amor, se idolatrado, se transforma num demônio. E quantas são as pessoas que se especializaram nisso? No Eros, de idolatrar o amor, de idolatrar o romance, de idolatrar alguém. Ninguém tem condição de ser Deus para nós. Ninguém. E aí o que pode acontecer é que mais dia ou menos dia essa pessoa pode vir a decepcionar e pode se transformar num demônio para nós também. É incrível isso. Então, quando Deus proíbe a idolatria, o que Deus está fazendo é proibir, é impedir de termos relacionamento com os demônios. E se tem uma coisa que o diabo não tem, é dó. Quem já viu alguém demoniado sabe o que eu estou falando. Quem lê a Bíblia e vê e acredita, vê as questões das possessões, sabem disso também. Então nós temos que adorar a Deus. O jeito de esperarmos a volta de Jesus é adorando a Deus. Mas o que é adoração? É uma boa questão essa, preste atenção nisso. A palavra grega aqui para adoração é a palavra proskineo. E ela significa literalmente beijar a mão de alguém em sinal de respeito, se ajoelhar e colocar a testa no chão diante de alguém. Mas preste atenção, é plenamente possível fazer isso e não adorar a Deus. Beijar a mão de alguém, se ajoelhar diante de alguém, até mesmo diante de Deus, e não adorar a Deus. Mas o que seria adoração então? Está aí nos versículos 10 e 11. No versículo 10 nós vemos que a adoração é o livre e interessado exame, estudo das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Disse-me ainda, não seles, não feches esse livro, as palavras da profecia de Apocalipse. Não era para fechar isso aqui, essa é uma linguagem figurada para mostrar que o livro de Apocalipse, bem assim, bem como toda a Bíblia, devem ser lidos. E porque é o seguinte, porque pelas Sagradas Escrituras nós podemos formar uma noção verdadeira sobre Deus
E sem a Bíblia nós não vamos conseguir formar essa noção sobre Deus. Assim, gente, adorar a Deus é conhecer a Bíblia, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é pensar na Bíblia, é meditar, é falar, é ouvir da Bíblia, é buscar a Bíblia de todas as formas. Um culto como esse deveria estar assim, lotado, cheio de pessoas sedentas pela Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é estudada. E é isso que é adoração. No versículo 11 nós vemos também que a adoração é distinção e decisão, porque diz no versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui vemos que nós precisamos fazer essa diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é santo e o que é pecaminoso. E qual é o critério? A gente precisa de critérios, a própria Bíblia. E tendo esse critério, conseguindo fazer essa diferenciação, é preciso uma decisão diária de vivermos mais perto de Jesus, de nos chegarmos mais perto do Senhor Jesus. E quanto mais buscamos a Jesus, mais desejamos e mais nos deleitamos em Deus. Porque Deus é assim, Deus é como gostar de quiabo, de Giló. Eu sei que é uma linguagem infeliz. Eu não vou usar uma outra aqui, de um autor inglês que eu li, porque vocês vão ficar escandalizados, entendeu? No Brasil fica. Então, mas eu vou usar essa ideia de... quiabo eu gosto desde criança, mas Giló eu não gostava. Mas eu via meu pai e falei, gente, que delícia quiabo. Eu tentava comer quando criança, que tem amargo, horrível. Eu falei, meu Deus, como é que pode ser bom esse troço? Giló. Falei quiabo? Desculpa, Giló, a cabeça vai pensando um monte. Mas eu cresci, e sabe que negócio assim? Eu sou homem, meu pai é homem, eu sou homem, eu vou gostar desse negócio também. Meus irmãos, hoje se tiver Giló, sinceramente, eu me perco. Se tiver uma polenta ali, melhor ainda. Aí, sabe, Deus é desse jeito. Quanto mais insistimos com Ele, mais nós vamos desejar e mais nós vamos deleitar no Senhor. E isso é adoração, é esse desejo de estarmos com o Senhor. E é assim que nós vivemos, aguardando a volta de Jesus. Terceiro, nós aguardamos também, gente, a volta de Jesus vivendo em arrependimento. Do versículo 12 ao versículo 17, nós vemos essa verdade aí. Observe que o versículo 12 pontua mais uma vez o caráter repentino da volta de Jesus, pois começa dizendo assim, eis que venho sem demora. A ideia nessa frase aqui não é só falar da demora, mas é a ideia de trazer assim, olha, é repentino, vai ser de uma hora para outra, é preciso estar preparado para isso. O versículo 13 enfatiza a eternidade de Deus. Falei que Jesus, que Deus é o alfa e o ômega, que não é um carro, né? Não são dois carros, é a primeira letra e a 24ª letra do alfabeto grego. E nós estamos onde? Nós estamos aqui, na segunda, que é o beta, e a 23ª letra do alfabeto grego, que é o psi. Nós estamos aqui, nós estamos seguros nas mãos de Deus, tudo está acontecendo, a gente está nesse meio aí, a gente está nesse caminho. A verdade é essa. E aí no versículo 14, é apresentada a gente uma proposta de felicidade, bem-aventurado, feliz, completo, inteiro. Quem é a pessoa inteira, completa, feliz, que tem dinheiro, que tem posição, que tem casa, que tem uma boa, sei lá, segundo os nossos padrões? Aí no texto diz o seguinte, feliz é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, é a pessoa que tem uma vida marcada pelo arrependimento constante. Isso porque na caminhada com Jesus, nós pecaremos e nós pecamos constantemente. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Só que nós precisamos nos arrepender. Não há homem que não peque. 1 Reis 8:46 fala isso para nós. Todos nós precisamos de um arrependimento constante. Todos nós. Absolutamente. Tanto o mais terrível criminoso, quanto o mais respeitado pai de família precisa de arrependimento. Porque pecado nós bem sabemos que não são só as atitudes, são também as nossas motivações e os nossos propósitos. E é interessante que a gente poderia lembrar uma frase muito bonita, é atribuída ao Watchman Nee, mas eu gosto dessa frase. Diz que limpo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E nós vemos isso aqui exatamente no versículo 14. E um monge da Idade Média também diz o seguinte, que a verdadeira tristeza é não ser santo. E a santidade passa exatamente pelo arrependimento. Os pecados que nós temos
se nós os guardamos, ou se nós tentamos esconder, negar, se nós acusamos o outro para esconder dos nossos pecados, cauterizando, endurecendo a nossa consciência, isso traz tristeza profunda no nosso coração. E um dos sinais de uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados é que ela é uma pessoa sempre irritada, sempre brava, sempre, não é mal-humorada, é uma pessoa sempre irritada, que está brava, está brigando com todo mundo, está acusando todo mundo. E essa irritação nos afasta de Deus, e quando isso acontece, nós ficamos tristes. E o versículo 15, gente, mostra para nós, descreve quem são as pessoas que não se arrependem. Primeiro são os cães. Então, graças a Deus, pode ficar tranquilo, que cães aqui não é um animal de estimação, não é? E diga-se de passagem, o melhor cachorro que tem, certamente, é o vira-lata. Não tem igual. Come qualquer coisa, não adoece fácil, é carinhoso, é gente boa, é gente fina, não é? O vira-lata é tudo de bom, não é? E não me lembro, assim, da minha infância, a gente sofria, morria um cachorro, era um sofrimento danado, ai, não querem mais cachorro. Dali um dia chegava um irmão com um cachorro lá em casa, um pequenininho, ai, todo mundo aquela festa, né? Quem gosta de cachorro sabe o que eu estou falando aqui. Mas esses cães, aqui, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 2, são aqueles que evitam a verdade e que ensinam mentiras em nome de Deus. Esses são os cães. Por quê? Porque para o judeu, principalmente dessa época aqui, nessa época, o cão era considerado um animal imundo. Por quê? Porque o cachorro é capaz de vomitar, se não achar comida, ele volta e come o seu próprio vômito. Lembram-se disso? Então, o cão é considerado um animal imundo para o judeu. Então, essa expressão aqui refere-se então a pessoas que evitam a verdade. Os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São aqueles que precisam de algum tipo de droga, ainda que não seja uma droga substância, para encarar a vida. Alguns precisam de drogas, de poções para encarar a vida. Esses são os feiticeiros. Os impuros são aqueles que não se importam com a fidelidade, com a moralidade, com a honestidade. Os assassinos são aqueles que matam os outros, não só fisicamente, literalmente, mas aqueles que matam reputações com suas mentiras, com suas calúnias, com suas fofocas, com a sua língua, com a sua boca. No céu não vai ter isso, graças a Deus é bom, né, gente? Ou só de não ter nego fofoqueiro, nego e nega, e branquinho e também, né? Afrodescendente e, sei lá, ariano descendente também, né? Os branquelinhos também. Fofoqueiro não vai ter, já vai ser, ao céu só de não ter fofoqueiro já vai ser bom. Já vai ser ótimo, não é verdade? Graças a Deus por isso. Os idólatras são aqueles que confiam em outros deuses e até em si mesmos, e aqueles que amam a mentira. Os que amam a mentira são aqueles que fogem de Jesus. O céu não vai ter isso, e esses são aqueles que não se arrependem. E sabe, gente, negar que o pecado está lá dentro de nós, não o tira de lá. E o pecado, por menor que ele seja, é o encontro com o inferno, é o encontro com os demônios. Um pequeno pecado é uma fagulha do inferno nas nossas vidas. É a única atitude que mata a morte causada pelo pecado, a tristeza causada pelo pecado. O inferno dentro de nós causado pelo pecado é o arrependimento honesto. É o arrependimento que traz a beleza, a alegria, a celebração de Deus para dentro do nosso coração. Então essa é a terceira maneira de aguardarmos a volta de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados. Tem dia, meus irmãos, que a gente acha que não pecou. E quando a gente vai dormir, o Espírito Santo vem e lembra de alguma coisa que a gente falou. É bom não dormir com essa cobra. É bom não dormir com essa barata. É bom não dormir com esse escorpião. Confessar e receber o perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Por último, para a gente encerrar. Quarto lugar. Quarta maneira, então, de aguardarmos a volta de Jesus. É com submissão. Vivermos em submissão. Do versículo 18 ao versículo 21. É assim que nós aguardamos a volta de Jesus. Os versículos 18 e 19, gente, mostram aí que não se pode nem acrescentar, nem tirar nada do livro de Apocalipse, mas não só de Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Por quê? Porque essa é uma ordem que é tirada lá de Deuteronômio. É uma ordem que está lá no livro de Deuteronômio, que o Julinho foi até falar aqui, né? Teve uma dificuldadezinha, porque realmente é diferente o nome mesmo, né? Então não se pode nem tirar, nem acrescentar. E por esses versículos aqui, nós vemos que essa é uma atitude mortal, de acrescentar ou de tirar. Porque quem acrescenta algo da Bíblia, aumenta a sua condenação. E quem tira, nem chega a conhecer a salvação eterna. Ou seja, nós temos que nos submeter àquilo que a Bíblia coloca para nós. E isso não é sem importância não, sabe por quê, gente? Porque há, por exemplo, aqueles que são conhecidos como liberais, teólogos liberais, que são aqueles que desprezam, não acreditam na origem divina da Bíblia, negam
a autoridade e o poder da Bíblia, negam os milagres, não creem no seu conteúdo. Então, esses estão tirando. Mas há também aqueles que acrescentam. Pensam que a Bíblia não é completa, que precisa de outras fontes de revelação, e vem com novas revelações, novos conteúdos, novas doutrinas. Por exemplo, me dê a licença para falar de uma coisa que aconteceu semana atrasada, quando nós fomos lá no presídio celebrar a Santa Ceia. Um dos internos me chamou e falou assim: pastor, será que eu posso participar da Santa Ceia? Porque me falaram aqui, essa semana, falaram que quem assistiu televisão e quem colocou o pé na bola não pode participar da Santa Ceia. Oh, meus irmãos, deu vontade de falar assim: quem é o filho de uma égua que te falou isso, né? Quem? Que tem crente égua, pai d'égua e filho de uma égua, né, gente? O crente égua é o mais ou menos, senta no meio da igreja, ele dizima, de vez em quando ele dá uma falhada, mas ele dizima. O crente pai d'égua é bom. Esse senta na frente, esse é dizimista fiel, é ofertante fiel, mas o filho de uma égua não, fica, senta lá no fundo, vem de vez em quando, não dá dízimo, fala mal dos outros, ensina errado, esse é o crente filho de uma égua, né? Mas esse era um. Um disso está na Bíblia. Está entendendo? Então, novas fontes de revelação vão acrescentando, e isso é perigoso. E a submissão é a atitude que se apresenta assim: aconteça o que acontecer, buscarei viver aquilo que Deus colocou na sua palavra. E uma frase de C.S. Lewis, muito importante, ele diz o seguinte: não nasci para ser livre, eu nasci para adorar e para obedecer. Esse é o espírito da submissão. Não nasci para ser livre, nasci para adorar e obedecer. E aí encaixa um ditado nosso que a gente ouve desde a infância, né? Manda quem pode, obedece quem o quê? Quem tem juízo. Então, quem tem juízo precisa observar a Escritura Sagrada. Que Deus nos ajude a sermos assim, submissos à palavra de Deus. E nós concluímos, então, a mensagem e essa série, lembrando, gente, que Apocalipse tem muitas figuras para apresentar uma só mensagem, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Relembrando isso. Apocalipse lembra para nós de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra-nos que o Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? O Apocalipse nos lembra que se Jesus está conosco, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, ou antes, é Cristo Jesus quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O Apocalipse nos lembra que nada nos separará do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem poderes, nem autoridades, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, nós precisamos ficar firmes, crendo, tendo fé na verdade da palavra de Deus, adorando a esse Deus, vivendo em adoração, vivendo servindo a esse Deus, caminhando com esse Deus, reconhecendo também, através do arrependimento e da confissão, os nossos pecados, olharmos para o nosso coração, olharmos para a corrupção que está dentro da nossa alma e nos arrependermos, chorarmos. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É isso, é assim que nós vivemos, esperando Jesus e também nos submetendo à Bíblia Sagrada em nome de Jesus. E o apóstolo João, o apóstolo, o mesmo que escreveu o Apocalipse, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, gente, que Deus me ajude, que Deus me prepare, que Deus nos prepare para o dia em que nós nos encontraremos com Jesus, seja através da sua volta, ou seja, até mesmo pela nossa morte. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.